E hoje vamos dar uma passeada pela genética mendeliana, né? É uma área que busca explicar como as características são transmitidas entre as gerações. E ao longo dessa aula nós entenderemos como que os trabalhos de Mendel estabeleceram as bases da hereditariedade e influenciam a biologia até os dias atuais. Então vamos lá, eu sou o professor Jean, sou engenheiro de alimentos, mas estou dando essa passeada aqui pela biologia. Então vamos seguindo aqui. Nesse momento, né, nós estamos estudando como que a hereditariedade, né, transmite as características e gera diferenças entre os indivíduos da mesma família. Então observe inicialmente na parte superior da figura, onde aparece aí o pai à esquerda e a mãe na direita. Nesse caso, o foco não está nas pessoas em si, mas na informação biológica que cada um pode transmitir para seus descendentes. Vamos olhar para o centro, né, acompanhar essa seta indicada aí como transmissão genética. Perceba que ela conduz até os genes, né, representando pela molécula de DNA. Aqui estamos analisando a unidade básica da herança biológica. Os genes armazenam informações que influenciam características como cor dos olhos, tipo de cabelo e até mesmo a parte da variação de altura entre os indivíduos. Agora vamos olhar a região inferior da figura, né? A partir da combinação dos genes recebidos dos pais, surgem os dois filhos. Perceba que ambos pertencem à mesma família, mas que apresentam características diferentes. O foco aqui é compreender que a variabilidade genética, mesmo compartilhando os mesmos pais, cada filho recebe uma combinação única de informação hereditária. Por isso que encontramos simultaneamente semelhanças familiares e diferenças individuais. Nesse caso, a figura mostra que a hereditariedade explica a transmissão das características, enquanto que a variabilidade genética explica por que os descendentes não são cópias exatas dos pais nem dos irmãos. Vamos seguir aqui mais um pouco. Vamos estudar como que as observações comuns evoluíram para uma explicação científica da hereditariedade. Ó. Observe primeiro o início da linha do tempo na esquerda, ó, onde aparecem aí as observações familiares. Durante muito tempo, as pessoas percebiam que filhos costumavam se parecer com os pais, mas essas semelhanças eram explicadas apenas pela experiência cotidiana. Agora, vamos olhar para o segundo marco aí, né, dedicado a Gregor Mendel. Aqui ocorre uma mudança importante. Em vez de apenas observar, Mendel começou a investigar o fenômeno de forma sistemática por meio de experimentos com ervilhas. Perceba que o foco não está apenas nas plantas, mas no método utilizado para estudar a transmissão das características. Vamos seguir a publicação dos resultados. Vemos que Mendel registrou cuidadosamente seus dados e identificou os padrões. Nesse caso, a grande contribuição foi transformar o tema baseado em observações informais em uma investigação científica. Vamos observar a etapa seguinte, referente à pouca atenção científica. Embora suas ideias fossem inovadoras, elas não foram imediatamente compreendidas pela comunidade científica da época. Por fim, vamos olhar para a redescoberta e para o renascimento da genética moderna. Vamos perceber que a ciência nem sempre avança de forma imediata, né? Muitas vezes uma descoberta precisa esperar que novos pesquisadores reconheçam o seu valor. E é por isso que o Mendel é considerado o fundador da genética, porque ele estabeleceu as bases que permitiram compreender a hereditariedade de maneira científica. Aqui, né, nós vamos estudar como que Mendel organizou seus cruzamentos e quais observações experimentais revelaram padrões de herança. Então, primeiramente, né, vamos olhar na parte superior da figura onde estão essas duas plantas da geração P. À esquerda temos uma linhagem pura de sementes amarelas e na direita temos uma linhagem pura de sementes verdes. O foco aqui não está apenas nas cores, mas no fato de que essas plantas mantinham as mesmas características por várias gerações. Vamos deslocar o olhar para o símbolo de cruzamento entre elas, né? E em seguida vamos acompanhar a seta para a formação de F1.
Perceba que todos os descendentes apresentam semelhanças amarelas, e nesse caso, Mendel observou que uma das características aparecia em todos os indivíduos da primeira geração. Agora vamos acompanhar um fluxo visual para a etapa de autofecundação. Vamos observar que a própria geração de F1 origina uma nova geração, e em seguida vamos olhar para a região inferior da figura, correspondente a F2. Vamos perceber que as características verdes aparecem em partes dos descendentes. E o ponto mais importante é que ela não havia sido eliminada, apenas não era observada em F1. Agora estamos analisando a evidência experimental que levou Mendel a concluir que as características hereditárias seguem padrões organizados. Vamos observar também que a figura representa observações de cruzamento, sem ainda explicar o mecanismo genético responsável por esses resultados, que será estudado posteriormente. Então, vamos seguir então. Aqui, pessoal, nós vamos estudar como que a segregação dos alelos, né, explica a proporção genética e fenotípica observada por Mendel. Vamos observar inicialmente o centro da figura, né, onde aparece o indivíduo AA. Nesse caso, o foco aqui é perceber que esse organismo possui dois alelos para as mesmas características, um dominante representado por A e um recessivo representado por A minúsculo. Agora, desloque o olhar para os dois círculos logo abaixo. Perceba que, durante a formação do gameta, esses alelos se separam. É exatamente essa separação que Mendel chamou de segregação. Observe que cada gameta recebe apenas um alelo, nunca os dois juntos. Vamos olhar para as caixas de pai e mãe e vamos perceber que ambos produzem dois tipos de gameta, A maiúsculo e A minúsculo, com a mesma probabilidade. Em seguida, acompanhe visualmente as linhas que convergem para o quadro de Punnett. Aqui estamos analisando todas as combinações possíveis entre os gametas. Observe que surgem os genotipos Azão-Azão, Azão-Azinho, Azão-Azinho e Azinho-Azinho. Nesse caso, percebemos que o alelo recessivo não desaparece na geração anterior, ele continua presente nos indivíduos heterozigotos. Por isso, quando ocorre a combinação Azinho-Azinho, as características recessivas reaparecem. Agora vamos observar o quadro de proporção à direita. Perceba que a segregação dos alelos gera naturalmente a proporção 1:2:1 e a proporção fenotípica clássica de 3 dominantes para um recessivo. Aqui, já partindo para o final, né, nós vamos estudar como que duas características podem ser herdadas simultaneamente, ampliando a explicação da diversidade genética. Então, vamos observar, primeiro, a região superior do slide, né, onde aparecem os indivíduos parentais. Nesse caso, temos uma planta com sementes amarelas e lisas cruzando com outra de sementes verdes e rugosas. Agora vamos olhar para o centro da figura e vamos perceber que toda a geração F1 apresenta a mesma combinação visível, sementes amarelas e lisas. O foco aqui não é entender que o alelo dominante mascaram os recessivos nessa primeira geração. Vamos observar a faixa central dos gametas, né? Vamos perceber que surgem 4 possibilidades diferentes. Azão-Bezão, Azão-Bezinho, Azinho-Bezão e Azinho-Bezinho. Aqui estamos analisando a principal ideia da segunda lei de Mendel, né? Que a herança da cor não depende da herança da forma. Por isso, os alelos podem ser combinados de maneira diferente durante a formação dos descendentes. Desloque o olhar para a parte inferior da figura. Observe que aparecem 4 fenotipos possíveis. E vamos perceber a proporção 9:3:3:1. O mais importante não é decorar esses números, mas é compreender o que eles representam, né? Quanto maior o número de combinações possíveis entre as características independentes, maior a diversidade observada nos indivíduos. E é justamente esse mecanismo que ajuda a explicar por que os irmãos podem compartilhar com características semelhantes e, ao mesmo tempo, apresentar diferenças marcantes. Então, finalizamos aqui essa primeira parte, né? Vimos como a genética explica a transmissão das características entre as gerações e como os experimentos de Mendel ajudam a compreender esse processo. Esses conceitos continuam sendo fundamentais para a biologia moderna. Obrigado pela atenção e até a próxima aula, até o próximo tema.